Deus, que o Senhor tem nos concedido esse privilégio de estarmos aqui celebrando ao Senhor em adoração, em louvor ao nome do nosso Deus. Quero convidá-los à leitura comigo no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 21. É uma leitura extensa, mas para contar essa história a gente precisa ler todo esse capítulo, para a gente poder entender tudo que eu pretendo compartilhar aqui com os irmãos essa noite. Amém? Vamos ler? Josué, capítulo de número 2, verso de número 1. Vai dizer assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram uma noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corro atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seor e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo o que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Esconda-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho
na janela. O resultado dessa história vocês vão encontrar no capítulo 6. Eu não vou ler não, porque eu já li bastante aqui. Vou incomodar vocês com esse tanto de versículo. Mas aqui já é o suficiente para aquilo que eu pretendo falar a vocês essa noite. Eu acho que vocês notaram que o texto começa com a ideia do Josué mandando os espias verem a terra, especialmente Jericó, certo? Só que depois a história toma uma outra direção. Por quê? Porque aqui, diferente de uma outra história de espias, que é lá no ministério de Moisés, mais ou menos uns 40 anos atrás dessa história aqui, a gente lembra que eles viram a terra mana leite e mel, o cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens, não sei se era muito grande ou se era muito sensível, mas 2 homens tinham que carregar, aquela coisa toda. Essa é outra história. Aqui os espias vêm para sondar a terra e conhecer como funciona o muro de Jericó. Muro muito largo, protegia a cidade. E tem que saber como conhecer, como que nós vamos iniciar então a tomada dessa cidade, que era a cidade que guardava, era como se fosse uma espécie de fortaleza que impediria o avanço dos israelitas em direção às outras cidades e tomar posse da terra como herança, como Deus havia prometido. Então Jericó tinha que ser a primeira cidade para poder então eles irem adiante e levar a efeito a vitória que Deus havia prometido a eles. Acontece que, depois do primeiro versículo, onde tem o mandato de Josué para os espias, o personagem principal agora entra em cena, que é a Raabe. Não é mais os espias e o que eles vieram fazer. A história agora é sobre a mulher. É sobre uma mulher agora. Se tivesse combinado, não tinha dado certo, né, irmão Lodi? Para falar de uma mulher no dia das mensageiras, né? Mas é sobre ela agora. O foco é a Raabe. A prostituta, não esqueça disso, porque o texto não faz questão de esconder. Porque se o texto não quisesse falar, ele teria feito como nas outras partes do capítulo, onde chamava ela de mulher ou só pelo nome Raabe. Quando apresenta ela, chama ela de prostituta. E prostituta, ela morava numa cidade ímpia, imoral. Era isso que era Jericó. Era uma cidade terrível, como quase toda, ou se não todas as cidades de Canaã que Israel vai tomar conta agora. Era terrível aquela cidade. E Raabe era essa pessoa, essa mulher, nessas condições. Ela representava muito bem o que era grande parte da cidade. E a ênfase aonde ela mora é importante, porque morar em cima do muro, na antiguidade, de uma cidade fortificada, não é por segurança, é porque você é a escória da sociedade. Por quê? Qual que é o primeiro lugar que o inimigo vai ter que passar por cima para conquistar a cidade? É o muro, a muralha. É o primeiro lugar. Os palácios ficam do meio da cidade para trás. Eles ficam cuidados, lá longe. Então, até chegar nos palácios, nos santuários, até chegar na casa dos nobres, dos importantes, tem que passar pelo muro. E a gentalha mora em cima do muro, a escória mora em cima do muro. As pessoas que a vida não vale nada, não importa nada, se o inimigo vier e matar essas pessoas, não vai fazer falta, não vai fazer diferença, não tem importância alguma, então eles vivem lá. Não é porque não tem a outra opção, é problema de habitação. Não, é um problema de que eles faziam isso, separavam as pessoas. As boas pessoas estavam, supostamente, nos palácios, guardadas, escondidas. A escória, os malfeitores, as prostitutas, aqueles que não valem absolutamente nada, o seu lugar de morar é no muro, é em cima, é embaixo do muro e acabou, não tem jeito. E é essa a situação dessa mulher, vive nessas condições. É lá onde ela está, só que, e graças a Deus, Raabe, ela dá um testemunho assim, maravilhoso. Ela vai dizer, olha, faz 40 anos que isso aconteceu, mas ela falou, olha, o que Deus fez, quando abriu o Mar Vermelho,
deixou a gente apavorado. Fazia 40 anos que isso aconteceu. E eles estavam com medo, e Raabe sabia da história. Olha, o que vocês vieram fazendo pelo deserto, e principalmente o que aconteceu agora, quando vocês passaram o Jordão, a gente está realmente estarrecido. Nosso coração enfraqueceu-se, a gente não tem coragem para absolutamente nada, porque a gente sabe que Deus é com vocês, Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra, Ele é um Deus extraordinário. Parece que está tudo certo e acaba aqui, né? Porque é uma história de conquista, uma história de o exército de Israel vai marchando e vai passar por cima de todo mundo, e Jericó vai ser derrubada, e tudo vai acontecer. Só que a questão é que essa história colocada aqui, ela não é uma história de conquista, ela não é uma história de um exército que Deus está na frente, está dando a vitória para o seu povo, cumprindo a sua promessa. Aqui não tem nada a ver com isso. Essa história, esse capítulo, foi colocado aqui não com essa intenção, até porque a conquista da terra e a passada pelo povo na entrada de Jericó tem a ver com outras questões, que a gente vai ver no capítulo de número 5 e capítulo de número 6. É algo sobrenatural, Deus agindo de forma extraordinária. E Deus já sabia muito bem o que Ele ia fazer. Ia ser um bando de gente dando volta durante a cidade, uma por dia, durante 6 dias, e no 7º dia dariam 7 voltas, e ao final das 7 voltas iam gritar com o barulho dos sinos, barulho das trombetas, iam soar, o povo ia gritar, e a muralha ia cair, e agora eles iam conquistar a terra. Esse capítulo está aqui para nos falar a respeito de algo que é extremamente importante, foi para essa mulher, e é para nós, sem dúvida nenhuma. Esse capítulo, ele não é sobre vitória militar, esse capítulo não é sobre conquista de terra. O capítulo de número 2 de Josué, pelo menos até a parte onde nós lemos, é um capítulo sobre a graça de Deus. É um Deus extraordinariamente amoroso, é um Deus que é pródigo, citando aqui um escritor e pastor já falecido, que eu gosto demais, o Tim Keller, um Deus pródigo no amor, um Deus que dá tudo que tem para alcançar quem Ele ama, para alcançar os pecadores. Essa história do capítulo 2 é a história de um Deus que mostra o quanto Ele ama o pior de todos os pecadores que existe. Então essa história, repito, não é sobre uma vitória extraordinária sobre uma cidade. É uma história sobre a graça de Deus que salva e que transforma pecadores, por pior que eles sejam, ou por pior que possam parecer. Deus vai lá e salva e transforma para a sua glória. Amém? Então vamos lá. 3 coisas importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, a graça de Deus vai até onde é improvável. Jericó é um lugar de idolatria, é um lugar de perversidade, de imoralidade, é um lugar terrível. Mas a graça de Deus não está restrito a lugares especiais. Deus não destinou a sua graça para salvar só quem mora na parte nobre de Osasco, ou para quem mora na parte rica da nossa cidade. Deus não destinou salvação para quem é do Alphaville, ou para quem é da Faria Lima. Deus não destinou salvação só para essas pessoas, não. Deus, Ele destina a sua salvação para todos os lugares, por pior que ele possa parecer. A graça de Deus vai lá e enxerga o pecador lá no antro de pecado e de imoralidade. Deus, quando olha para ele, quando olha para o lugar, Deus não vê um lugar desprezível, um lugar que está tudo perdido, acabado. Deus, quando Ele olha, Ele vê um lugar onde há pessoas que a sua graça, mais improvável que seja, pode alcançar e tirar suas pessoas de lá. Jericó pode ser tudo, ele pode ser idólatra, pode ser perverso, mas tem uma mulher lá que ela confiou em Deus e creu na sua palavra. Então da graça de Deus vai lá em Jericó e busca Raabe para a glória do nome do Senhor. É isso que a graça de Deus faz, é isso que a graça de Deus fez com a gente.
A graça de Deus foi nos buscar na sarjeta. Alguns estavam completamente arrasados e perdidos. A graça de Deus foi lá. Imagine Deus selecionando a sua graça somente para alguns lugares específicos ou especiais. Imagina se Deus tivesse dado graça apenas para os bons lugares, para os lugares onde os reis, as autoridades, as pessoas importantes estivessem. Imagina se Deus fizesse isso. Imagina se Deus olhasse e falasse, não, só aqui é que eu vou destinar minha graça, mostrar a minha graça. Não, com Deus não é assim, de forma nenhuma. Enquanto talvez Josué olhasse para Jericó e visse apenas como uma cidade que deveria ser destruída, porque eles eram inimigos, idólatras, perversos, eles faziam coisas absurdas, Deus olhava para Jericó e derramava graça sobre ela, porque ali havia pessoas que iriam ser alcançadas pelo amor de Deus e com a sua salvação para a glória do seu nome. É isso que Deus faz. Deus olha, pode ser a sarjeta, pode ser a lama, pode ser coisa mais terrível. Deus vai lá, olha com graça, olha com misericórdia e salva para que o seu nome venha a ser glorificado. Amém? A segunda coisa, a graça de Deus alcança todo e qualquer pecador. Não há distinção. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. A graça de Deus, ela alcança desde a prostituta Raabe, a um adúltero, a um miserável, um mentiroso, um ladrão, não importa. A graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Sim, Raabe era terrível. Raabe era uma mulher da vida, uma pecadora que o texto fez questão de dizer para a gente. Se a Bíblia não dissesse, como eu falei anteriormente, nós não saberíamos. Mas para mostrar a dimensão da graça de Deus naquele lugar, começa dizendo que ela era uma prostituta. Mas para Deus isso não tem problema, porque Jesus, ao morrer na cruz, Jesus não destina a sua morte às melhores pessoas, às boas pessoas, às pessoas do coração bom, a pessoa que faz boas ações, as pessoas que fazem as coisas supostamente direito. Não, não é isso. Ou não é só para eles. A graça de Deus é para todas as pessoas. A graça de Deus é para mim, é para você, é para a prostituta Raabe, é para o adicto. A graça de Deus é para o adúltero, para o mentiroso, para aquele que abandonou a esposa, os filhos, para aquela mulher que não quer saber da vida. A graça de Deus alcança todas as pessoas, porque a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Paulo fala isso aos Romanos capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça consegue vencer todo e qualquer tipo de pecado. É só Deus que pode fazer essas coisas. Só Deus que pode fazer isso. A grande maioria de nós aqui não tem uma história bonita. Não, nós não temos. Não adianta julgar Raabe. Nós não temos condições morais para julgar Raabe. Nós não podemos. Raabe era uma prostituta. Não, todos nós estamos no mesmo pacote. O pecado só é diferente, mas não tem problema nenhum, porque Deus não se limita ao que nós éramos, ao que nós fazíamos, de forma nenhuma. A graça de Deus, ela vence o pecado, ela destrói o pecado. A graça de Deus, ela quebra a algema do pecado. A graça de Deus, ele quebra o poder do pecado, quebra a força do pecado, e Deus pega uma prostituta e levanta ela e salva para a glória do seu nome. É isso que a graça de Deus tem poder para fazer. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Que coisa é a graça de Deus. Foi lá em Jericó, onde não tem nada, só tem gente digno de morte, só tem gente que dá pena deles. E vamos embora, Josué, vamos conquistar e derrubar tudo. Aí Deus olha, não, de forma nenhuma. A graça dele vai naquele lugar. Vai lá no meio, talvez,
Raabe, considerada entre as piores pessoas da cidade, Deus vai lá com a sua graça e salva aquela mulher, porque a graça tem poder para fazer isso. O pecado não pode superar a graça de forma nenhuma. Não existe nenhum pecado que a graça não tenha poder de quebrá-lo, de trazer perdão, de trazer uma consciência em paz com Deus. Não importa. Não importa o pecado que cometemos no passado, não importa o pecado que chegamos aqui hoje, e o nosso coração aflito porque sabemos que somos pecadores. A palavra de Deus para você essa noite é: não importa o pecado da sua vida, a graça de Deus é poderosa para quebrar esse pecado e te dar paz com Deus em Cristo Jesus, porque em Cristo Ele já venceu todo o pecado, o poder do pecado. Então você está liberto para a glória de Deus, você está livre diante de Deus. É assim que Deus Ele faz, e Ele dá paz à sua alma e ao seu coração, para a glória do nome dEle. É isso que a graça tem poder para fazer. Terceira coisa, a graça de Deus transforma o pior dos pecadores. Raabe era uma prostituta, destruidora de famílias. É isso que ela era. Destruía famílias com a sua vida. Só que quando a graça de Deus chega, quando a graça de Deus alcança o pecador, o seu coração é transformado, o seu coração é mudado. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós não somos. Se realmente fomos alcançados pela graça de Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Há uma mudança, há uma transformação em nosso coração. E que coisa extraordinária agora que Deus gosta de fazer com a gente, né? Às vezes Deus pega aquilo que era o cerne do nosso pecado, e quando a graça nos alcança, Ele vai nos usar como instrumento para alcançar a vida de outras pessoas naquela mesma área em que nós éramos terríveis. Não todos, mas muitos Deus faz isso. Parece que a pessoa pode dizer assim: não, é porque eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu já vivi. E a destruidora de famílias agora vai ser salvadora de famílias. Porque o que ela pede, eu creio que Deus está fazendo. Eu creio que desde lá do Mar Vermelho até agora, Deus está com vocês. Então eu quero não só a minha vida poupada, fica implícito, mas ela fala isso. O que ela pede é: salve meu pai, salve a minha mãe, salve os meus irmãos, salve as minhas irmãs. Porque ela agora foi transformada, ela não pensa nela, não é mais sobre o pecado dela, ela está pensando agora em salvar agora a sua família, porque ela sabe que o que Deus vai fazer vai ser terrível. Então o que ela pede é que Deus, assim como teve misericórdia dela, tenha misericórdia da sua família. Isso é um coração transformado, é isso que a graça de Deus ela faz com pecadores arrependidos. Deus transforma o nosso caráter e muda a nossa vida. Que coisa extraordinária, que coisa fantástica é o que Deus faz quando a graça alcança. Só que no caso de Raabe, você está achando que é só essa família que Deus usou Raabe para salvar? Você acha que a história da Raabe termina ali salvando seus pais? Não, porque quando a graça de Deus chega, transforma completamente. E olha só o que Deus faz. Mateus capítulo de número 1, começa dizendo assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz,
cuja mãe foi Raabe. Olha o que Deus faz com a prostituta agora. Olha o que Deus faz de forma extraordinária. A destruidora de famílias. Quando a graça de Deus alcança e transforma, trouxe ela para fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Trouxe para fazer parte da linhagem que trouxe o nosso Salvador ao mundo. Isso é poder da graça de Deus. É claro que Deus foi lá e escolheu para fazer parte do plano da sua salvação. E talvez a gente não tenha, e não tem problema de ter uma história daqui para frente que vai ficar registrado nos livros e os nossas descendências vão olhar e falar: nossa, olha só o que meu antepassado fez. Não tem problema se não acontecer com a gente. O importante é você saber que quando a graça de Deus te alcançou, ela te transformou e Deus te usa para que você também leve essa graça a outras pessoas e dizer para elas que a graça pode transformar a vida dele e a vida dela para a glória de Jesus. É isso que Deus ele tem poder para fazer. Essa é a história da prostituta, é isso que Deus faz. Por isso que o capítulo 2 não é sobre conquista, é sobre graça. Porque Deus já tinha planejado tudo e nada escapa do poder de Deus de forma alguma. A graça de Deus é na medida certa, no tempo certo, na hora certa. E Deus vai lá e faz. É isso que o Senhor faz com a gente. É isso que Deus fez com Raabe. É isso que Deus, ele continua fazendo em nós e através de nós. Isso é pura graça. E eu creio que Deus ainda é poderoso e gracioso para que através desse seu amor, a nossa vida ainda seja transformada e impactada para a glória de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus ainda transforma história de prostitutas. Eu ainda creio que Deus transforma história de mentirosos. Eu creio que Deus transforma a história de adúlteros, de adictos. Eu creio que Deus transforma a história de enganadores. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que Deus transforma a história daqueles que não confiam, porque às vezes a gente passa a aparência de santidade, mas dentro do nosso coração há uma relutância em confiar em Deus e no seu poder. Eu creio que Deus pode, com a sua graça, transformar e nos fazer completamente dependentes do seu poder. Eu creio que Deus faz isso e transforma e muda, e nós passaremos a ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo. Eu creio que Deus pode e ainda faz essas coisas em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que a graça de Deus é tão abundante, é tão ilimitada, que não tenha nada que ela não possa fazer. Não tenha nada que ela não consiga vencer. Nenhuma barreira no nosso coração. Nenhum pecado. Tudo pode ser vencido pela graça de Deus. E eu encerro convidando-os a orar, a fechar os nossos olhos. Se você quiser curvar a sua cabeça, quiser olhar para o céu, não tem problema. Mas a nossa oração seja para que essa graça invada o nosso coração. Para que essa graça ilimitada de Deus possa vir em nós e também através de nós. Que outras pessoas, assim como Deus fez com Raabe, que alcançou a sua família e através dela outras gerações e tantas outras gerações, que essa graça de Deus flua através de nós e vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. O nosso testemunho seja um testemunho do que Deus está fazendo pela sua graça em nós. Oremos. Queridos, obrigado por tua graça tão maravilhosa, pelo teu poder que se manifesta diariamente. Mesmo quando não vemos ou percebemos, mas estamos sendo profundamente impactados pela tua graça e pela tua misericórdia. A nossa oração aqui, Senhor, hoje, é para que todas as áreas da nossa vida
todos os aspectos dela, seja dominada pela tua graça, que não haja resistência em nós. Se houver pecado, perdoa, Deus. Perdoa, porque somos realmente pecadores terríveis. Se deixássemos a nossa própria sorte, nós correríamos para longe do Senhor. Então perdoa-nos, que a tua graça venha sobre nós e vença o pecado, vença a dureza do nosso coração, vença as dúvidas, que a tua graça venha sobre nós e vença os nossos medos, os nossos temores, que a tua graça vença toda e qualquer resistência que exista ainda em nós, que possamos nos render completamente ao Senhor essa noite. E assim como aquela prostituta que teve um encontro contigo e a sua vida foi transformada, foi mudada, e o Senhor deu a ela uma linda história, que ela passou a ser de destruidora de famílias para salvadora de famílias. Deus, também nos transforma, ó Pai. Pela tua graça, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Um coração como nós cantamos, disposto a tudo, a amar, a perdoar. Um coração que seja totalmente teu, ó Pai. Um coração generoso, cheio de amor. Um coração que está voltado inteiramente para ti, ó Pai. Deus, que todos possam ver, pessoas ao nosso redor, pessoas do nosso convívio, pessoas que nos conheciam antes, possam ver o poder da tua graça em nós, possam ver o que o Senhor fez e ainda pode fazer. Pai, assim nós pedimos a ti, que a tua igreja aqui, Senhor, que teu povo seja um testemunho vivo da tua graça. Que todos nós possamos irradiar, ó Deus, essa graça tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Assim eu oro, Senhor. Oro por mim, oro pelos meus irmãos. E te agradeço. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.